Meus queridos irmãos, hoje o tema do nosso estudo são duas perguntas. Não devemos julgar? O que a Bíblia diz sobre isso? Então, muitos cristãos só pegam o versículo 1 do capítulo 7 de Mateus, onde diz: não julgueis para não seres julgados. Eles pegam esse versículo para criticar aqueles que julgam. Mas será que o julgar é somente para Deus mesmo? Nós vamos estudar sobre isso hoje. Mas antes, curte e compartilhe esse vídeo e, se puder, inscreva-se no meu canal. Amém? Então, em 1 Coríntios 5, versículo 12 e 13, diz assim: pois como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Forte, né, esse versículo. Então, primeiro, não é papel da igreja julgar o mundo. Esse papel é somente de Deus. Versículo 12, na parte A. O mundo, ele já está nas trevas, já está sob juízo de Deus. O papel da igreja é pregar para que haja arrependimento. Como você e eu, como cristãos, vamos julgar alguém que ainda não tem Deus? É impossível. Eles não têm entendimento da verdade. Por isso, nós devemos primeiro pregar a verdade, para depois que eles se converterem, né, virem para Jesus, aí sim, se precisar, nós vamos julgar. Amém? Então, o papel da igreja é julgar os que estão dentro da igreja. Esse é o segundo tópico. A igreja, que somos nós, temos a responsabilidade de exercer disciplina espiritual. Então, está lá no versículo 12, parte B, de 1 Coríntios 5. Né? O cristão fiel à palavra de Deus deve sempre cuidar com amor e firmeza a santidade dos irmãos, para que não venham cair ou influenciar os outros com seus pecados. Então, esse é o papel da igreja. A tolerância do pecado é outro pecado. Jesus fala lá para a igreja de Tiatira, né, em Apocalipse: eu tenho contra ti que toleras Jezabel, né, aquela mulher falsa profeta. Eles estavam tolerando essa mulher lá dentro. E Deus estava falando para eles, Jesus estava falando para eles que estava contra eles por isso. Eles estavam pecando por essa tolerância. Mas é qualquer tipo de julgamento que a igreja pode fazer para a igreja, para os que estão de dentro? Em João 7,24 diz para nós julgarmos com justiça. Então Jesus, ele não proíbe o julgamento, mas ele nos alerta para sermos justos. Em Mateus 7, versículo 5 diz que primeiro nós temos que tirar a trave do nosso olho, então verás claramente a trave do olho do teu irmão. De que adianta corrigir o irmão se nós não conseguimos nos corrigir nós mesmos? Romanos 2:1, eu vou ler para vocês aqui. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer que julga, pois no que tu julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois tu julga e fazes as mesmas coisas. Outro versículo forte, né? Então, nós devemos julgar a partir do momento em que nós estamos sendo fiel à palavra de Deus. Né? Então, dessa forma, devemos exercer um julgamento, sim, sobre aqueles que se dizem irmãos, mas que estão atrapalhando o crescimento da igreja e não se arrependem. Então, a igreja fiel, verdadeira, ela tem que julgar essas pessoas que estão se fazendo de irmão, né? Porque a pessoa que está dentro da igreja recebendo a verdade de Deus, mas sempre está pecando e não se arrepende, ela está se fingindo de irmão, né? Então, esses que sabem a verdade, que têm entendimento da verdade, mas continuam pecando sem arrependimento, aí nós podemos julgar, né? Porque nós devemos julgar, em primeiro lugar, com humildade, com amor e justiça, mas com um objetivo de restaurar e preservar a santidade da igreja, né? Amém? Então, esse foi o nosso estudo sobre o julgar.
Vamos orar? Pai Santo e Poderoso, Deus de misericórdia, Deus de santidade, nós reconhecemos que muitas vezes nos calamos diante do pecado, Senhor, e outras vezes julgamos com dureza. Ensina-nos, Senhor, a discernir o que é certo, Pai. Dá-nos coragem, Pai, para corrigir com graça e com humildade, com sabedoria, ó Deus, que nós possamos exortar sem condenar, Pai. Nós podemos, Senhor, ter amor no nosso coração, ó Deus, para restaurar, Pai, aqueles que caíram em pecado, Jesus. Livra-nos, Senhor, dos julgamentos hipócritas, mas não nos deixe, Senhor, omissos diante do mal, Pai. Ó Deus, porque esse versículo que Paulo escreveu, Pai, em 1 Coríntios 5 é forte, Senhor, que era para expulsar aquele homem que estava cometendo aquele pecado e não se arrependia. Ó Jesus, que teu Santo Espírito nos guie a viver a tua verdade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias.